os ministros dessa manhã, né, que são líderes do departamento de família lá no Verbo Zona Norte. Ambos são ministros licenciados. Eduardo é professor do Rema Brasil, também da matéria Família Cristã. Eu queria chamar aqui Eduardo e Tatiane Santos. Sejam bem-vindos. Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Você está bem? Rapaz, um culto voltado para a família é uma das coisas mais sem noção nesse mundo que a gente vive, concorda comigo? Mas quantos entendem que são episódios assim ou eventos assim que transformam rotas, restauram caminhos, reescrevem histórias? Eu quero convidar você a ficar com seu coração aberto, olhos espirituais bem atentos àquilo que o Senhor vai comunicar. Uma experiência que eu tenho tido ao longo dos anos, irmãos, quando nós ministramos sobre isso, é que o Espírito, ele comunica pessoal e intimamente a você. Deus vai falar com todos, mas Deus vai falar com você. Eu quero te fazer um convite em Cristo. Anote, registre, porque Deus vai falar especialmente contigo nessa manhã. É uma honra para mim e para a Tatiana estarmos com vocês. Eu vou deixar a Tatiana com a primeira parte da ministração e daqui a pouco eu venho com você. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Acho que essa aqui está dando mais alto. Está mais alto. Como o Eduardo falou, é uma honra, viu? É uma honra para a gente estarmos aqui servindo a vocês. Né? Deus nos chama para servir, né? Seja como ministro, seja em outro departamento da igreja, mas todos nós fomos chamados para servir. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse ambiente, Senhor. Por esse ambiente de unção, Senhor. Por esse ambiente que a Tua palavra será lançada aos nossos corações, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, terra fértil, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra, ela vem direcionada, Senhor, para aquilo que a gente precisa, Pai. E que possamos ter corações sinceros, Pai, para acolher essa palavra, Senhor, para colocar em prática essa palavra, Senhor, para que sejamos cada vez mais, Senhor, parecidos contigo, Pai. Pai, eu te agradeço por esse culto da família, Senhor, porque família está no Teu coração, Senhor. Oh, Pai, é projeto de Deus, Pai. E eu creio, Senhor, que Tu se alegras, Pai, quando estamos aqui para escutarmos de Ti, Senhor, a boa palavra para alinharmos os nossos corações, Pai. Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Nós agradecemos este momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está feliz? É muito bom, né? Estar aqui na casa do Senhor, junto com os outros irmãos, aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Quem aqui acredita, quem aqui crê que Deus é perfeito? Amém? Acho um momento meio fraquinho. Quem aqui crê que Deus é perfeito? Deus faz algo que meio quebrado, meio ruim, ou Deus faz tudo perfeito? E quando Deus criou a família funciona, porque Ele fez para funcionar e Ele é perfeito. Amém? Às vezes a grande questão não é a família em si, mas como nós temos sido família dentro da nossa casa. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Eu estou aqui com esse microfone. Até meu amado ali disse, baixa um pouquinho a voz, que a voz está indo. Sim, amém, irmãos. Né?
Mais uma vez, que a outra vez que eu estive aqui foi a mesma coisa. Eu esqueci, né, que o pessoal precisa sentar, né, para ouvir a palavra. Eu acho que aqui eu gosto de ver o povo em pé, assim, porque a igreja é tão linda, eu acho que eu gosto, porque é a segunda vez que acontece isso. O meu marido fica assim, eu fico achando que é a minha voz. Eu falo, a voz está alta, está baixa. Da outra vez foi mesmo assim, né? Mas hoje ele veio aqui, já me deu uma orientação e eu agradeço a ele por essa orientação. Por quê? Porque dentro da família é assim, viu? Às vezes, um vai trazer um ajuste para outro. E é para o nosso bem, amém? Isso às vezes acontece em casa também. Então a gente precisa entender que nem sempre o ajuste do outro é algo que vai machucar. Nunca é. Mas é para a gente entender que a gente precisa, muitas vezes, trazer o equilíbrio em algumas coisas. Amém? Então, vamos lá. Deus é perfeito, faz tudo perfeito. E Deus criou a família. Foi Deus que criou, não foi? Então, Ele criou para funcionar. E a família funciona, irmãos. É como eu aqui. Eu estou aqui com o microfone. Eu até achei que era o microfone, né, que ele estava falando. Eu estou aqui, ele está funcionando. Está funcionando o microfone? Vocês estão escutando aí atrás? Então, né? Se de repente eu chego aqui e não aperto o botãozinho do microfone. Irmãos, pode sentar, viu? Obrigada. Meu Deus do céu. Obrigada, meu esposo. Se eu chego aqui e não aperto o botãozinho do microfone, o que acontece? Ele funciona? O pessoal lá atrás não vai me ouvir. Talvez o pessoal aqui escute, mas ele não vai funcionar. Não é isso? Então, eu chego aqui, eu tenho que apertar o botãozinho. Se, de repente, ele é a bateria, tem uma bateria aqui. E se, de repente, eu esqueci a bateria, ele vai funcionar? Não. E, às vezes, o que acontece? A gente olha para o microfone e diz assim, então esse microfone não presta. Porque eu estou aqui falando, o microfone ele não está funcionando, então não presta. Não, o microfone ele funciona. Mas eu estou aqui, não estou fazendo, não estou ajudando o mecanismo dele para funcionar. E, às vezes, o que acontece? A gente pega o microfone e descarta o microfone, joga fora o microfone. Ou, às vezes, até nem joga fora, porque ele parece tão novinho, né? Então, eu vou colocar ele numa gaveta ali, vou deixar ele ali no canto, porque ele não está funcionando, e vou atrás de outro microfone que funcione. Às vezes, a gente faz assim na vida da gente. A gente acha que algo não funciona, a gente quer jogar fora. Me casei, não está funcionando, não, joga fora. Claro que aqui ninguém faz isso, amém? Mas, às vezes, a gente não está jogando fora, mas a gente está colocando numa gaveta, a gente está desistindo. Então, aquilo não está funcionando dentro de casa. Meu relacionamento com meu marido não está funcionando. Ou então, é meu relacionamento com meus filhos. Eu não sei o que eu faço, que eu já fiz de uma forma, já fiz de outra, mas não está funcionando esse relacionamento. Meu filho está se fechando mais e mais dentro de casa. Mas eu não vou desistir do meu filho. Porque a gente fala, né? E a gente fala muito. Mãe, principalmente mãe, né? Mãe não desiste de filho. Mas, às vezes, a gente está abrindo uma gaveta e colocando ali, desistindo. Eu não jogo fora, mas eu desisto. Eu não faço mais nada para que aquilo mude. O mundo ele tem mudado muito. O casamento ele funciona. Mas a gente tem percebido que o mundo tem mudado. E a gente, como cristão, a gente precisa ter cuidado para a gente não mudar como o mundo está mudando. Amém? Eu, quando era pequenininha, faz um tempinho só, eu achava interessante que no domingo tudo era fechado. Acho que pessoas aqui que passaram um pouquinho dos 40 anos, assim, né, entendem isso que eu estou falando. Tudo era fechado no domingo. Não tinha loja aberta, nada aberta. Por quê? Porque o domingo era o tempo da família ficar junta. Então, a família ficava junto dentro de casa. Os cristãos iam para a igreja de manhã, à noite, como a gente faz até hoje. Mas, sábado, a partir do meio-dia, tudo fechado. Comércio fechado. Depois, começaram os shoppings e tudo mais. E
hoje se trabalha de domingo a domingo. Não é verdade, né? Às vezes eu converso com algumas mães, algumas esposas, que trabalham, aí a folga é terça-feira. Aí o marido, a folga é na quinta-feira. E aí os casais não estão mais se vendo dentro de casa, infelizmente. Então, os filhos chegam do trabalho, não está nem mamãe, nem papai dentro de casa. Muitas vezes, o horário de trabalho é diferenciado. Então, a mãe começa a trabalhar à tarde, não vê o filho à noite. E, infelizmente, essa mudança no mundo tem impactado dentro da casa da gente. Sim ou não? Sim. Se a gente for perceber também, o celular é outra coisa, né? Eu acho que vocês já escutaram muito, principalmente aqui, né? Quando a gente fala de celular e o quanto tempo a gente tem gasto no celular. O celular é algo que veio e tem suas vantagens e desvantagens. O celular tem conectado a gente a muitas coisas, que antes era difícil, né? Eu até já conversei com o Eduardo sobre isso, porque quando eu era adolescente, ainda não tinha esses smartphones, esses celulares, né? Gente, calma, viu? Quem é mais novo, eu não sou dinossauro, não. Aí um tempinho, não tinha. Que parece, hoje em dia, parece que sempre teve, né? A gente está tão acostumado com isso, e não tinha. E quando a gente tinha que resolver alguma coisa, a gente tinha que ir no centro do Recife. Então, a gente tinha que resolver alguma coisa em alguma empresa, ou buscar algum papel oficial, a gente precisaria ir no centro do Recife. Eu largava, e eu lembro que eu pegava o ônibus para ir para casa, e naquele horário que eu chegava, minha mãe ficava me esperando. E, às vezes, eu atrasava um pouco, porque o ônibus atrasava, ou então passava do ponto. E minha mãe ficava lá, e ela dizia assim, eu ficava esperando, assim, com o coração meio apertadinho. Por quê? Porque a gente não podia ligar. A gente não podia dizer, olha, você está onde? Hoje é tão tranquilo isso para a gente, né? Ah, sentiu falta, liga. Né? Quer saber onde está, liga. Manda uma mensagem, liga. Isso é bom, ótimo. Mas também tem um problema. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito com o celular. Né? O celular parece que está apitando o tempo todo, né? Aquele negócio, mensagem, mensagem, mensagem. E se o WhatsApp ele enche de mensagem, você não olha, aí fica aquele azulzinho lá, às vezes você dá uma olhada, não pode responder na hora, e o pessoal do outro lado já fica chateado. Porque apareceu, viu e não respondeu. Né? Não gosta de mim. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também. A gente precisa ter cuidado com os muitos grupos, né? Grupo na igreja é uma bênção. E a gente precisa olhar, né, atualizar e tudo. Mas, às vezes, a gente tem tantos grupos lá fora que junta com o grupo da igreja e a gente passa o dia todinho no WhatsApp. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Como eu falei para vocês, o celular ele é uma bênção se a gente usa direito. Por quê? Porque a gente pode ficar preso nesse celular. Então, antes, as pessoas achavam, eu não tenho muito tempo porque eu tenho que ir buscar informação, resolver coisa na cidade, e parecia que o tempo corria muito rápido porque eu precisava fazer isso tudo. Hoje em dia, a gente tem um celular que está facilitando a vida da gente e a gente ainda está sem tempo. Às vezes, a gente está com menos tempo ainda. Sobrou o tempo, mas a gente está usando esse tempo, porque muitas vezes a gente está no Instagram, no TikTok, olhando tantas coisas ali, e a gente precisa realmente ter cuidado com isso. Quando a gente está no Instagram, TikTok, tem aquela subidinha que a gente dá no dedo, né? No celular, na tela do celular. Cada subidinha daquela ali vai liberar dopamina no cérebro da gente. Por isso que a gente fica tanto tempo ali. Porque é uma sensação boa de estar subindo, tem outra história aqui. Está subindo, tem outra história. Então, a gente precisa ter cuidado, porque passar 1 hora, 2 horas naquela telinha, às vezes parece para a gente 10 minutos. E as pessoas estão se complicando no trabalho e as pessoas estão se complicando dentro de casa por causa da falta de tempo. A gente precisa entender, irmãos, a diferença entre urgente e importante.
O celular ele vai tocar o tempo todo. E tudo parece muito urgente. Hoje em dia, você sai do trabalho, chega em casa, o celular continua tocando lá para você fazer alguma coisa do trabalho. Tudo parece muito urgente. Mas o que é importante na vida da gente? Às vezes a gente esquece do que é mais importante na vida da gente por causa de tantas coisas urgentes. E são tantas coisas, sabe, que o mundo está trazendo, está mudando e está influenciando a vida da gente, que às vezes a gente nem percebe. Eu e Eduardo, a gente se mudou há pouco tempo para a Zona Norte. E eu estava olhando os apartamentos. E muitos dos apartamentos, cada vez eles estão menorzinhos, né? Bem pequenininhos os apartamentos. E eu percebi que não está assim, eu não estou percebendo tanta mudança na quantidade de quartos. É o tamanho do apartamento. Então, o apartamento ele diminui a sala, que já é uma sala de janta. Ela dá aquela diminuída que quase que a gente nem consegue colocar a mesa ali. O sofá está ficando cada vez menorzinho. Né? Eu estava dizendo um dia desse para Eduardo, antes tinha o jogo de sofá. Quem é mais antigo assim lembra. O jogo de sofá. Agora não tem mais jogo de sofá, não. Tem um sofá de 3 lugares. E olha que hoje em dia ter sofá de 3 lugares em casa é um luxo. Porque agora são 2 lugares. E uma poltronazinha para a gente colocar num cantinho assim, para conseguir, quando a visita chegar na casa da gente, sentar. Por que muitas vezes isso está acontecendo? Por que os quartos não estão diminuindo a quantidade? Por quê? Porque as pessoas estão entrando em casa, ficando pouco no sofá com a família, sentando pouco para almoçar com o marido, com os filhos, estão entrando nos quartos. Então, as pessoas estão entrando em casa e se direcionando aos seus quartos. Cada vez mais individuais. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque quando um filho entra num quarto, pega um celular, ele está com o mundo todo ali dentro daquele quarto. E, às vezes, a gente olha assim e diz assim, mas meu filho, tão quietinho, tão tranquilo, ele entra no quarto e se tranca no quarto. E a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com a gente. Porque, às vezes, a gente está entrando também no quarto e ficando no quarto. E o tempo que deveria ser da família não está sendo da família. Então, casamento funciona. Funciona, porque foi Deus que fez, e funciona. Mas como nós temos vivido o casamento e a família, o relacionamento com os nossos filhos. Né? Às vezes a gente olha, tem um ditadozinho que a gente diz assim, parece que a grama do vizinho é mais verde. Acho que vocês já escutaram. Né? Aí a gente diz assim, não, mas é mais verde porque é artificial. Não é assim? Às vezes a gente precisa parar para pensar que às vezes é mais verde mesmo. Por que ela é mais verde? Porque o vizinho está cuidando da grama. E a gente não está cuidando da grama da gente. Então, às vezes, a gente está como aquela pessoa que está com o microfone, querendo jogar o microfone fora. Ou então, não joga o microfone fora, não, porque foi até caro esse microfone, mas eu deixo ele na gavetinha lá e nem ligo mais para ele. Amém, irmãos? Então, o problema não é o ser família, mas a forma como nós temos sido família. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação mesmo, relacionamento entre pais e filhos. Né? O que é que eu tenho percebido, irmãos? Eu converso com muitas mães, muitos adolescentes, muitas crianças, né? Até pelo meu trabalho mesmo. E eu tenho percebido que cada vez mais o filho ele está tendo seu coração realmente machucado e os pais muitas vezes não estão percebendo, porque parece que está tudo bem. Por quê? Porque esse mundo tem mudado e a gente, infelizmente, dentro de casa tem se distanciado um dos outros. E é necessidade do filho e do adolescente ter um relacionamento saudável com seus pais. Por mais que você possa dizer assim, mas meu filho adolescente,
ele é adolescente, ele se fecha. Porque adolescente tem muito disso, né? Passa meio fechadinho, mas vocês não têm ideia, agora eu estou falando com os pais, né? Vocês não têm ideia do quanto vocês estão nos pensamentos dos seus filhos adolescentes. Quando eles chegam para conversar, vocês aparecem na história deles. E aparecem com um poder muito grande naquela história. Então, a gente precisa, assim, ter cuidado. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:13, na NVI. Não sei se a mídia vai colocar aqui. Não. Aqui. 15:13, né? A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. É um versículo muito forte, viu? Por quê? Porque diz que um coração angustiado oprime o espírito. Às vezes, irmãos, a gente quer alcançar o espírito do nosso filho, mas para antes de alcançar o espírito, a gente precisa passar pelo coração. E se o coração dos nossos filhos estiverem fechados, a gente não toca no espírito. E a grande questão, o que é que a gente está fazendo nesse ambiente familiar? Nós estamos sendo Cristo dentro daquela casa, ou estamos, de certa forma, impedindo que o coração e que o espírito do nosso filho seja aberto à palavra? Se o coração se fecha, você perde a via do espírito. Eu vou reler esse versículo. A alegria do Senhor transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Será, e aqui vem uma pergunta que eu acho muito importante, será que nós estamos dando aos nossos filhos o que eles realmente precisam? Por quê? Porque o mundo ele vem com a narrativa. E a narrativa, muitas vezes, é que nossos filhos eles precisam de muitas coisas, né? Então, eles precisam do celular, e agora o iPhone, eles precisam de muitas coisas. Antigamente era mais facilzinho, viu? Era assim, pai e mãe era assim, para os mais novos aí. Pai e mãe tinham filho, aí trazia o alimento para dentro de casa, pagava a luz, a água, comprava umas roupas, estava tudo certinho. Hoje em dia, a gente percebe que, até na hora do casal, planejar os filhos, o casal já... Mas está muito caro ter filho. Né? E agora os casais estão tendo um filho só para dizer assim, eu tive o filho. Por quê? Porque, às vezes, a gente está achando que o filho ele precisa muito mais do que ele precisa, realmente. Eu sou psicóloga, como eu falei para você, eu atendo muitos adolescentes e crianças. E eu percebo que filho não precisa disso tudo, não. Na realidade, o que filho precisa é muito simples. E não precisa de dinheiro para pagar o que ele precisa. O que o filho precisa não se paga com dinheiro. Na realidade, o que o casal precisa não se paga com dinheiro. Dentro da família, você não vai gastar dinheiro para ter intimidade. A grande questão é que a gente está achando que precisa de dinheiro para fazer o que a gente não precisa. E a gente está gastando todo o tempo da gente para conseguir dinheiro, porque a gente acha que vai servir, vai funcionar para o que ele não funciona. Na realidade, o tempo que a gente está gastando para conseguir o dinheiro, para a coisa que a gente precisa, a gente está deixando de fazer aquilo que a gente realmente precisa. É uma coisa que a gente precisa refletir. O que é urgente, o que é importante na sua vida? Às vezes, o urgente é ganhar muito dinheiro. Mas o que realmente é importante na sua vida não se compra com dinheiro. Amém. A palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo 5:8. É na Ara. Amém. 1 Timóteo 5:8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua casa, tem negado a fé
e é pior do que o descrente. Olha só, é outro versículo para a gente meditar a semana toda. Né? Por quê? Porque não importa o que eu esteja fazendo, se eu não cuido daqueles que estão dentro da minha casa, eu neguei a fé. Então, o que a palavra, o que Deus está nos puxando para cuidar dos nossos? E cuidar, irmãos, aqui nesse verbo cuidar, é prover e prever. Prover, você está trazendo aquilo que o teu filho precisa e você está percebendo ali. Aí eu estou percebendo que ele está sentindo falta da minha presença aqui dentro de casa, estou percebendo que ele está pedindo mais atenção. Prover é isso. Prever, ele vem antes. Eu já começo a observar o que é que aquele ambiente está me pedindo, o que é que a minha família está necessitando. E eu venho e trago. A gente fala de cuidado e a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque o cuidado não é só cuidado físico. Às vezes a mãe, o pai, principalmente a mãe, né, que é a do cuidado físico mesmo com o filho, acha que cuidar é se tomou banho, se alimentou, está indo para a escola, tem roupa, está aquecido, então está tudo certo. Esse é o cuidado físico. Mas existe um cuidado emocional, que é esse do coração, é esse emocional. E esse cuidado, muitas vezes, ele não é visto. O físico a gente vê. Se o filho ele não almoçou, eu corro lá, minha filha, você precisa almoçar. Agora, o emocional ele está guardadinho no coração. E ele é silencioso, viu? Muitas vezes no casamento, a gente costuma, muitas vezes a mulher costuma chegar para o marido e dizer, né? Ah, eu preciso de atenção. Isso é uma frase muito tradicional da mulher, viu? Eu preciso de atenção. Aí, às vezes, o marido chega assim, tá, vou dar atenção para minha esposa. Mas ele não sabe o que é atenção, porque atenção pode ser muitas coisas. Então, ele dá algo, mas para a mulher aquilo não é atenção, e ela continua pedindo atenção. Então, é importante essa comunicação dentro de casa. O que é atenção? Ah, meu amor, atenção é que eu quero que você chegue do trabalho, sente aqui comigo e a gente assista alguma coisa na televisão. Ou que a gente fique junto, sentado na mesa, conversando. Para mim, isso é atenção. Então, ele vai perceber e ele vai me dar aquilo que eu necessito. Amém? Criança, adolescente é diferente. Por quê? A criança e o adolescente, ele não fala. É silencioso. Aí, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que ele se calou ainda mais, ele está mais dentro do quarto, ele passa e não fala muito. Às vezes acontece de ficar irritado. E a palavra diz para os pais não irritarem os filhos, viu? Às vezes a gente fica na outra parte, né? Mas a gente também precisa observar isso. E, às vezes, o filho fica um pouco irritado e a mãe e o pai não sabem o que é. Mas, muitas vezes, é a falta. A falta desses comportamentos em que a criança e o adolescente se sentem amados dentro de casa. Eu coloquei aqui algumas necessidades. Não são todas, claro. Mas algumas necessidades que a gente precisa suprir dentro da casa da gente. Eu vou voltar muito aqui para pai e mãe, mas aí vocês percebam que essas necessidades, elas também são do casal, porque é de toda a família. A gente cresce, mas a gente não deixa de necessitar de um abraço, de uma conversa. A gente não para, a gente não deixa. Então, eu estou trazendo para a criança, mas também recebam aqui quem é casal, quem está em casal, aqui quem vai casar, receba. Então, a primeira é o tempo. Como eu falei para vocês, a gente parece estar com um tempo bem escasso, né? E a intimidade ela é gerada no tempo. Às vezes, a gente quer intimidade dentro do casamento ou com os nossos filhos, mas a gente não dispõe tempo para essa intimidade. Eu estava vendo uma história que eu achei muito interessante, que o pai estava
encerando que fala o carro, encerando o carro, e o carro brilhando, uma marca aí famosa. E o filho adolescente sentou no cantinho aqui e ficou olhando o pai. Olhando, ficando com a cara meio triste. Aí ele chegou para o pai e fez assim: pai, por que você limpa tanto esse carro e fica tanto com esse carro? Aí o pai disse: não, eu limpo, eu cuido muito desse carro, porque ele vale muito. Olha, se eu tomar conta direitinho desse carro e manter ele assim, quando eu quiser vender, eu vou conseguir um bom dinheiro nele. Então, eu preciso cuidar dele, por isso que toda semana você me vê encerando o carro, limpando o carro. Aí o filho olhou para o pai assim com a cara meio triste e disse assim: pai, eu acho que eu não valho muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para algo na vida da gente que a gente gosta, que ama, e a gente quer cuidar muito daquilo. Mas a gente está esquecendo de cuidar dos nossos filhos que estão ali. E a gente passa a vida tão automaticamente que a gente nem percebe que o filho também está precisando daquilo. Ele está precisando daquele tempo da gente. Então, é necessário, sim, que a gente dê tempo aos filhos. É necessário que a gente pare, porque dar tempo não é só ficar dentro de casa com o filho. Porque também tem muitas mães dentro de casa com o filho que não estão dando tempo para o filho. Se você está fazendo muitas coisas, não está se sentando com o seu filho quando ele é criança, ou brincando, conversando com o seu filho já pré-adolescente e adolescente, você só está dentro de casa. E você não está dando tempo para o seu filho. Teve uma vez que Eduardo ligou para mim. E ele disse que tinha comprado no supermercado um pozinho de fazer sorvete. Não sei se ele lembra. Lembra, não? Um pozinho de fazer sorvete em casa. Eu cheguei para ele e falei: mas, meu amor, ele não cozinha, tá, gente? Uma vez ele foi fazer o bolo mais fácil do mundo, que ele viu no YouTube, o bolo mais fácil do mundo. Ele não conseguiu fazer, comprou, murchou tudo. Aí eu vou fazer um sorvete com as minhas filhas. Fui no supermercado, comprei o sorvete. Aí eu fiz sorvete como? Um pó para fazer o sorvete. Eu ri. Por quê? Porque provavelmente ele não iria conseguir fazer aquele sorvete. Mas ele proporcionou, ele criou um ambiente propício para estar com as meninas. Porque às vezes a gente está tão ali, olha, fazendo uma coisa, os filhos fazendo outra coisa, e a gente diz assim: ah, mas nem eles querem conversar muito comigo, eles estão fazendo as coisas deles. Mas às vezes a gente precisa criar esse ambiente propício para a criança e para o adolescente, para trazer mesmo, sabe, essa união dentro da família. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente se perde dentro de casa. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando em relação à salvação, não. Um se perde do outro. E, com o tempo, a gente vai se encontrar no meio da casa e ninguém vai saber quem é quem. Então, é nesse ambiente de intimidade, de interação, de fazer algo, que, às vezes, parece assim: olha, isso aqui não vai dar certo, mas é bom que não dê mesmo. Todo mundo vai rir, todo mundo vai brincar. Todo mundo vai fazer a experiência do sorvete. Olha, e outras coisas também que ele fez, que ele foi fazendo experiências e que ele foi cada vez mais trazendo essa intimidade com as nossas filhas. Então, tempo gera intimidade. Uma outra coisa, né, que gera intimidade também é a comunicação. Você pode estar num ambiente com seu filho, você pode estar num ambiente com a sua esposa ou com o seu esposo, mas vocês não se comunicarem. Porque, às vezes, a gente acha que a comunicação é só falar. Então, eu posso falar sobre, descrever as coisas de dentro de casa que está faltando, ou como é que foi o trabalho que você fez, mas essa comunicação pode ser que ela não seja tão nutridora assim da relação. Não é só resolver os problemas da casa, mas é sentar e escutar a outra pessoa. Às vezes, a gente só precisa ser escutado, viu? O homem ele é mais objetivo. Então, quando a mulher vai conversar com o homem quer dar
quer trazer a solução, né, daquele problema. E, às vezes, a mulher só quer ser escutada, ela não quer a solução. Não aquela solução tão rápida dos primeiros 5 minutos. Então, começa a falar, olha, não, aí você faz isso, isso. Mas eu quero falar. Porque a mulher, ela é da comunicação. A mulher gosta de falar. Então, às vezes, o marido ele precisa parar e só escutar. Às vezes, quando a mulher fala, em alguns momentos, só repetir aquilo que ela está falando já deixa ela bem. No trabalho aconteceu isso, eu me senti tal... meu amor, você se sentiu de tal forma, né? Não falou nada, mas ela se sentiu tão amada. Então, às vezes, ela só quer ser escutada. O filho, muitas vezes, ele quer ser escutado também. Às vezes, a gente vem com direções e a gente precisa dar direções e limites aos nossos filhos. Mas a gente também precisa escutar, mesmo que você vá dar a direção. Porque, às vezes, o pai e a mãe, às vezes, não quer escutar. Não, isso aqui, pronto. Aí o filho vai, não. Não. Já disse que não. Tá, não. Mas escute. Diga que até entende que ele quer tal coisa, mas que nesse momento não é um momento propício para isso. Ele vai se sentir entendido. Então, comunicar não é só comunicar. A gente precisa saber a forma que se comunica com o outro. Amém? Esse é o segundo, comunicação. O terceiro é o toque. É importante, viu? Quando eu digo assim o toque, eu vou deixar bem claro aqui que eu estou dizendo toque respeitoso, tá? Então, a gente precisa entender isso. Ele precisa ser respeitoso. Bem assim, negrito aqui. Respeitoso. Mas a criança e o adolescente precisam do toque. Eu atendo muitos adultos, não são poucos, que dizem que nunca foram abraçados pelo pai ou pela mãe. Não são poucos, viu? Ou foram abraçados esporadicamente pelo pai e pela mãe. Isso dá uma sensação na criança de rejeição. Porque o abraço é importante. Quando a gente abraça, a gente libera ocitocina, que é uma química no nosso cérebro. E essa química traz a união, viu? Então, a gente se liga ao outro com um abraço. Então, se uma criança ela passa a infância dela, a adolescência, com abraços esporádicos, ela pode achar que está sendo rejeitada. E, muitas vezes, cresce e não quer abraçar quando é adulto. Parece estranho. Aí, às vezes, a gente escuta uma pessoa dizendo assim, eu não gosto de toque, não. Se tocar aqui, me dá uma agonia. Mas, se você for perceber na vida daquela pessoa lá atrás, ela não foi tão abraçada assim. Então, é uma pessoa que muitas vezes se sentem rejeitadas. Então, entendam, o toque ele é importante na infância, na adolescência e na vida de casado também. Porque, às vezes, muitas vezes, o casal só, naquele momento tem toque, mas durante todo o dia, toda a semana, seja lá quanto tempo for, entre um momento e outro do casal, não tem um toque. Então, a outra pessoa pode se sentir rejeitada naquilo ali. Então, a gente precisa ter muito, muito cuidado com isso. Uma outra questão que eu acho importante são as palavras, viu? A gente aqui é do verbo e a gente entende de palavras, né? A gente entende que palavras têm poder. E lá em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Então, a sua palavra é poderosa, viu? E a sua palavra é poderosa com seus filhos. Então, muitas vezes, a gente pode estar dentro da família da gente e a gente lança palavras, quando a gente não está se sentindo bem, a gente pode lançar palavras que, na realidade, são palavras de morte para aquela criança. E as palavras que entram no coração da gente é como uma semente. Uma semente que vai crescendo dentro do coração. Às vezes, uma palavra que parece assim, o filho bagunçou o quarto, a gente chega assim, você é preguiçoso, nem arruma seu quarto.
Às vezes pode sair uma frase dessa. Mas olha que você está rotulando seu filho de preguiçoso. E isso ele vai levar no coração dele. E lá na frente, talvez você olhe um adulto e diga, esse adulto não quer muita coisa com a vida, não. Mas é porque ele está achando que ele é incapaz. Porque do preguiçoso, ele pode criar uma crença limitante de eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente. E eu escuto muito adulto dizendo, quando em situações difíceis, vem uma vozinha aqui dentro de mim, eu não sou bom o suficiente. Porque a semente brotou. Então, muito cuidado. Se o quarto do seu filho está bagunçado, chegue para ele, não diga você é um preguiçoso, arrume seu quarto. Diga assim, meu amor, olha, arrume seu quarto, que seu quarto está bagunçado. Né? Às vezes a gente até precisa dar um tempo, né? Porque se não der o tempo, ele diz depois, depois, e o depois não chega nunca. Né? Hoje, né, até à noite, quando eu chegar, eu quero esse quarto todo arrumado. Por quê? Porque o seu Deus é um Deus de organização, e Ele ama a organização. Eu falei, eu até ensinei para o meu filho, mas eu não disse que ele era um preguiçoso. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com isso. Eu tive uma visão, um tempo, Deus me deu uma visão, de uma criança que ela estava com os pais, e os pais deixaram essa criança em um lugar, assim, parecia um banquinho, assim, na frente de uma casa. E eles foram fazer alguma coisa. Era um sonho, meio visão dentro do sonho. E eles foram fazer alguma coisa. E depois, quando eles voltaram para pegar essa criança, a criança estava num banquinho sentadinha. Ele fica aí sentadinho. Criança quietinha lá, meio triste. E eles saíram, foram fazer as coisas deles. Quando eles voltaram, foram procurar a criança, não acharam mais a criança. E eles procuravam, abriam, tentavam achar a criança em todo canto da casa, dentro da casa, fora da casa. E daqui a pouco vem a criança com um adulto. E a criança estava com a mesma roupa do adulto, estava com o mesmo jeito do adulto, andando do lado do adulto, e o adulto segurando a mão e carregando aquela criança. E eu fiquei pensando, meu Deus, que visão é essa, né? Muitas vezes a gente está deixando os nossos filhos num canto para resolver a vida da gente, porque tudo é muito urgente. Mas, irmãos, quando a gente não cuida dos filhos da gente, vai chegar alguém que queira cuidar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu vou terminar com a frase de C.S. Lewis, que diz assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Amém. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Está recebendo algo de manhã? Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom demais. Eu escuto Tatiane falar essas coisas. Meu Deus do céu, como isso é urgente, como isso é relevante, como isso é importante. Deixa eu logo fazer uma defesa. Eu errei o bolo. O título do vídeo era assim: o bolo mais fácil do mundo. Eu fiz, não é possível que eu erre isso, não. E a moça fez tão rápido aquilo. Eu disse, chamei as meninas, vai dar certo, porque eu quero mostrar que eu sei fazer bolo. Só que o erro que eu cometi, irmãos, é que eu coloquei um ingrediente errado no negócio. E aquele ingrediente foi responsável por fazer todo o trabalho por água abaixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu orasse pelo bolo, ia dar certo? Se eu impusesse as mãos? Você entende que o que nós estamos compartilhando contigo essa manhã é que Deus tem o que Ele faz e Ele nos deu responsabilidades e ações que nos cabem como pais. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, no mundo em que nós estamos, e eu abri hoje de manhã falando sobre isso,
É um mundo tão mergulhado em trevas que quando você fala em família, muitas vezes isso não faz sentido. E se eu te disser que a família é um núcleo que Deus escolheu, no qual nós nos formamos, a nossa identidade é formada. Rapaz, isso é muito sério, porque se você roubar a identidade de uma pessoa, você rouba a herança que lhe cabe. Porque se eu e você não sabemos quem somos, como vamos tomar posse daquilo que nos cabe? Só que muitas vezes é dentro de casa, na construção de relacionamentos familiares saudáveis, que muitas vezes nós chegamos até aqui. Você entende o que eu estou dizendo? Da seriedade, da gravidade, que é nós temos um culto da família. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre os desafios, e você sabe do que eu estou falando. Basta você ligar a sua televisão e ir para a internet, você vai ver vários discursos contra a família. Pare de ter filhos. Quando Tatiane fala que os apartamentos estão diminuindo, eu estava pensando aqui, o apartamento diminuir de tamanho é um resultado das famílias diminuírem. Rapaz, eu tenho 8 irmãos. Você tem noção do que é você ter 8 irmãos convivendo? É uma igreja, irmão. Não é assim? Mas se você parar para analisar, os apartamentos estão diminuindo, porque os casais agora têm um filho. E se o filho reclamar, vem irmão. Você pode observar, normalmente diminuiu, porque a percepção é que filho é caro, que filho dá trabalho. E se você não tem filho, eu preciso te dizer uma coisa, filho dá trabalho mesmo. E é caro. Mas ao contrário de ser problema, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ei, há uma garantia na palavra de Deus de que filho é uma bênção na sua vida, vindo da maneira certa. Você entende isso? Rapaz, eu tenho certeza absoluta de que tudo que Tatiane falou aqui, todo mundo, inclusive eu aqui, eu estava me identificando com muitas coisas. Mas o mais bacana é saber que em Cristo nós temos saída para qualquer desafio, irmãos. Não há problema maior do que a resposta que Deus tem para você dentro da sua casa. Seja o seu casamento, seja o relacionamento com o seu filho. O que acontece muitas vezes é que, como cristãos, eu e você somos distraídos. O diabo não tem poder contra você. A palavra de Deus diz que uma vez em Jesus nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem conhece essa parte da Bíblia? Qual é o problema? É ele desviar o meu olhar. Você entende isso? O país mais belicamente poderoso do mundo se chama Estados Unidos. Não há comparação. Eu não estou te dizendo que há país que rivalize belicamente em número de ogivas nucleares e potência bélica para a guerra que os Estados Unidos não têm. Ninguém chega perto. Eles são a maior potência. Se eles quiserem, eles entram em guerra com vários países ao mesmo tempo, porque eles construíram esse poderio bélico. Mas e se eu te disser que os norte-americanos estão perdendo a guerra de dentro para fora? Eles têm todas as armas apontadas para fora e se esqueceram de cuidar de coisas pontuais. Na Filadélfia, por exemplo, no lugar chamado Kensington, tem um mercado aberto de drogas. Não sei se você já viu, mas em São Francisco existe uma droga agora chamada droga zumbi. Se você der um Google depois você vai ver, os jovens estão drogados, eles ficam parados assim no meio da rua assim. Alguém já viu isso? Não? Fica assim. O país mais belicamente poderoso do planeta está perdendo a guerra de dentro para fora. Aí você vai dizer, mas Eduardo, cara, foi o tráfico, foi não cuidar das fronteiras, foi não, irmão. Porque se alguém vender maconha aqui na frente, você não vai usar a maconha porque ela está próxima de você. Sabe por quê? Porque você tem valores. Sabe qual é o problema? É que o local de se construir valores primário é dentro de casa. A igreja vem depois. É papai e mamãe ensinando. É papai. Olha, faz isso, cara. Faz isso, teu pai não vai saber não. Ele não precisa saber, eu sei. Porque eu aprendi com meu pai que fazer isso está errado. Mas e se eu te disser que o trabalho do diabo todinho não é roubar tua casa? Ele não está nem aí para o teu carro. Ele só quer fazer você se distrair e olhar para o lado. Como Tatiane falou, existem coisas urgentes e coisas importantes. Rapaz, eu vou dizer, todos nós aqui concordas que nós temos um propósito da parte de Deus para nossas vidas? Amém.
que quando nós nascemos, Deus nos colocou num propósito específico. Mas eu posso te garantir que se você ganhar as nações e perder a sua casa, Deus vai cobrar você. Sabe por quê? Porque o mundo todo pode se render para Jesus pelo seu ministério. Agora, se você perder sua casa, Deus vai chamar você para ter um bate-papo, filho. Sabe por quê? Porque essa é uma responsabilidade que Ele deu a mim e a você. Eu tenho muito temor, irmãos. Eu tenho muito temor. Eu falo sobre família, mas eu tenho que olhar para minha esposa e para as minhas filhas. Nós fizemos um culto lá em casa essa semana. Eu achei tão interessante. Chamei minha esposa, minhas filhas, disse, vamos ter culto aqui em casa. E aí elas sentam no sofá, cada uma pega uma Bíblia, eu sentei na ponta assim, e Deus me inspirou e eu comecei a ministrar. E eu achei tão interessante aquilo. Quantos entendem que é um culto que tinha 4 pessoas? Eu gosto de brincar, que eu sou pastor de uma igreja que só tem mulher. Minha esposa e minhas 2 filhas, a membresia toda de mulher. E eu pregando, e eu ministrando, e no final do culto minha filha fez, pai, Deus falou tanto comigo nesse culto, queria te agradecer. Sabe que às vezes a gente só acha que a responsabilidade de educação espiritual dos nossos filhos é a salinha da igreja. E deixa eu te dizer, a salinha, o DI da igreja, é um ministério poderosíssimo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus se move no berçário? Deus se move entre as crianças? Uma vez eu fui ministrar na igreja Verbo da Vida em Boa Viagem, eu estava orando antes de sair para a igreja. Era tipo assim, faltava umas 2 horas para o culto. Eu estava orando em casa, Deus me deu uma visão do departamento infantil, e em cima do departamento infantil tinha escrito assim, casa de profetas. Rapaz, enquanto eu e você vemos bebês e crianças, Deus vê pastores, Deus vê profetas. Eu e você muitas vezes olhamos, não, mas vamos orar. Eu oro pelas minhas filhas todos os dias. Oro todos os dias pela minha esposa. Mas quantos aqui entendem que eu vou orar, Deus vai agir, aí Deus pega e faz certo. E o que é que você está fazendo em relação a isso? Eu vou te dizer uma coisa, o mundo pode estar caindo. Se eu for um pai presente na vida das minhas filhas, como Tatiane falou na visão que ela teve, não vai ter adulto para influenciá-la, mais do que eu. Eu sou o maior influenciador que Deus colocou nesse mundo sobre os meus filhos. A questão é que tipo de influência eu estou dando aos meus filhos. O diabo, volta a dizer, às vezes ele vai tentar nos distrair com coisas lícitas e com a melhor das intenções, irmãos. Eu posso descer? Eu gostaria muito de descer. Às vezes nós somos muito bem intencionados. Principalmente se nós corrermos o risco de ficar só olhando para trás. Quantos aqui entendem que muitas das nossas experiências são baseadas nas lentes que nos trouxeram até este momento? Das dores que nós passamos. E um bom pai e uma boa mãe não quer que seu filho passe a mesma coisa. Isso não está errado. Quem aqui já teve esse sentimento assim? Meu filho nunca vai passar por isso. Meu filho vai ter uma escola melhor que a minha. Não é assim? Rapaz, quando eu era criança, nós éramos muito pobres, muito pobres. E uma das coisas que eu mais queria na minha vida, na minha infância, era comer biscoito recheado, porque não tinha, irmãos. Aí eu te pergunto, adivinha o que tem na minha casa? Biscoito recheado. Eu percebi que isso é uma resposta ao Eduardo pequenininho. Tu percebes isso? Como isso é sério? Eu te pergunto, isso é crime? Não. Eu só não posso tornar o biscoito recheado mais importante que o pão da vida que eu tenho que partilhar com meus filhos. Se é isso que você está me entendendo, não. Como isso é sério? Então o pai muitas vezes está correndo, trabalhando para dar ao filho aquilo que lhe faltou na infância. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Há centenas de mulheres citadas na Bíblia. Centenas de mulheres. Mas só uma, Jesus falou assim, olhe a mulher de Ló. O problema dela foi olhar. Rapaz, João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, há uma nova história para você. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É história reescrita. O problema é que muitas vezes nós carregamos para a nova família que estamos compondo problemas que nos conduziram e nos formaram. E aí, como Tatiane falou muitas vezes, nós acabamos reproduzindo o mal que nos fizeram com a melhor das intenções. Nada é mais importante do que a conversa que você pode ter com seu filho. Como Tatiane falou e chamou a atenção muito bem, se você não tiver conversa com seu filho, alguém vai ter.
E eu posso te garantir que a pessoa que pode ter a conversa com o seu filho, ela não terá o amor que você tem pelo seu filho. Rapaz, isso é tão sério, é tão grave, nesse mundo que nós estamos, que as pessoas estão achando que são cachorro. Quem já viu isso aqui? Alguém já viu isso? Não. Eu vi um vídeo que eu não queria acreditar. O rapaz estava no shopping andando, e a moça andando de quatro, dizendo que era um cachorro, irmão. O rapaz chegou num tribunal e falou assim: eu queria saber por que vocês não aceitam que eu me vejo como um gato, eu sou um gato. Alguém viu esse vídeo? O rapaz com 2 orelhas de papel assim: eu sou um gato. Aí eu mostrei para a Tatiana, ela fez assim: eu queria ver se tivesse um tiroteio aí, se ele ia correr feito o gato. No instante vira gente. Mas tu concordas que hoje há uma crise de identidade brutal, porque as pessoas não estão entendendo o valor disso aqui, irmãos. Eu estou achando a igreja, olha, eu vou dar um testemunho aqui. A igreja está cheia no domingo de manhã, no culto da família. Você pensa que isso é comum? Culto da família, o povo some. Eu não entendo isso. Um dos maiores riscos que se corre, e as pessoas não estão entendendo, que é dentro de casa que a coisa se forma. Há muitas pessoas cujas experiências com Deus ainda não estão voando, porque elas não tiveram uma cobertura familiar adequada, que eu e você, sabendo pela palavra, podemos oferecer. Sabe qual é o design da família de Deus? Porque lá fora estão dizendo que família é qualquer coisa, irmãos. Outro dia eu estava vendo uma campanha na internet com pessoas famosas dos Estados Unidos, dizendo: pare de ter filhos, stop children. Pare de ter filhos, o mundo não vai poder alimentar tanta criança no mundo. Mentira do diabo. Mentira, fizeram uma pesquisa nas últimas 2 décadas. A capacidade do homem de produzir alimento aumentou 280 vezes. Para ser mais preciso, 278 vezes. É mentira. Aí quando eu contei para a Tatiana, ela fez: sabe por que querem tirar a criança da equação do casamento? Porque se você tira a criança da equação do casamento, qualquer junção vira casamento. Mas criança só surge se um homem e uma mulher se unirem. Isso é Bíblia. Mas se você parar para analisar direitinho, como é que são os ataques? São na identidade. O design da família de Deus é pai, mãe e matrimônio. Eu vou dizer de novo. O design da família de Deus é papai, mamãe e matrimônio. E isso é completo para Deus. Agora nós temos papéis e serviços. Isso também é muito importante. Como assim, Eduardo? Papéis diferentes. Tatiane falou aqui, homens e mulheres são diferentes. Não é assim? Homens e mulheres são diferentes. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando eu vou ao shopping comprar uma camisa, irmãos, os homens vão me entender. Eu vou, compro a camisa e eu volto. E está resolvido. Quando eu vou com Tatiane, depois de 3 horas, aí uma vez eu falei: mas eu só vim comprar a camisa. Aí ela fala assim: que chato. Não, eu vou, faço e volto. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, irmãos. Simples assim. Nós homens temos a capacidade incrível de não pensar em nada. A gente consegue. É sério que a gente consegue um negócio desse? Às vezes eu estou assim, aí minha esposa fala assim: tá pensando em quê? Faço nada. Ela faz: impossível. É possível. Nós temos o dom de não pensar em nada. Eu posso estar vendo o jogo e faz: quer saber, eu vou dar uma descansada. Eu entro numa esfera e tá tudo certo. Minha esposa não entende. Você percebe como eu tenho que compreender. Essa semana foi muito curiosa, eu acho que você não viu. Eu cheguei em casa, a Tatiane queria conversar e eu queria não pensar em nada. E aí foi muito interessante, porque a Tatiane começou a falar, eu disse: não, eu tenho que dar atenção à minha esposa. E eu comecei a dar atenção à minha esposa. E aí foi muito curioso que minhas filhas estavam próximas de nós. E tudo que a Tatiane falava, eu fazia assim: eita mesmo, né? Uhum. E a Tatiane falando, efusivamente, eu assim: muito bom, muito bom. E aí daqui a pouco a Tatiane cansou, saiu. Aí minha filha mais velha, depois falar com ela, Sara fez assim: papai,
Eu fiz o quê? Você aprendeu a falar com a mamãe, não é? Ou seja, você não atrapalha, deixa ela falar e tá tudo certo. Irmão, tudo bem. Você entende o que eu estou falando? Diferenças. É mentira do diabo. Dizer que não é tudo igual não, irmão. E quer saber, Deus usa essas diferenças, Deus criou essas diferenças para fazer uma família saudável. Aí entram os papéis e serviços. Nem tudo é papel do homem. Nem tudo é papel da mulher. É o serviço que você presta à sua família. Por exemplo, papel do homem, estabelecer a identidade dos filhos. Ou você acha que tem tanta gente confusa porque nós estamos vivenciando a era do pai pródigo. Homens que estão abandonando sua família para buscar os próprios interesses. Só que quando um pai abandona a família, o filho perde os dois. Porque se você parar para analisar, pais abandonam a família, mães nunca. Só que a mãe sozinha tem que sair de casa para sustentar a família. Aí o filho perde os dois. O filho fica vulnerável. Mas mãe não abre. Mas Eduardo, e a mãe? Rapaz, o pai estabelece identidade. Tatiana estava falando sobre quando eu fiz o sorvete, eu não me lembrava disso, é interessante. E eu estava pensando aqui, me veio uma nota, sabe? Cria histórias com seus filhos. Gera histórias com seus filhos. Quem aqui sabe a história do batismo de Jesus? Mateus capítulo 3. Não é linda aquela história? Agora você já imaginou Jesus contando a história? Ele conversando com o Senhor, conta aí como é que foi o seu batismo. Jesus fazendo, rapaz, foi muito massa. Jesus falando, foi muito massa. Eu estava lá, quando eu vi o Espírito Santo vir em forma de pomba, e aí papai falou, meu irmão, este é o meu filho amado. Ele disse que me amava e que se alegrava em mim. Rapaz, a Bíblia diz que dali Jesus foi para o deserto. Sabe que eu e você não precisamos e nem devemos impedir os desafios pelos quais nossos filhos vão passar. Mas nós precisamos capacitá-los para eles passarem com sucesso. Só que antes de meu filho ir para o deserto, eu tenho que estar presente na vida dele. Porque meu filho vai entrar no deserto. Você passou pelo deserto. A diferença é, quando ele for para o deserto, ele vai ter o background de ter estado comigo, de saber que o pai o apoiava, que o pai o amava e nele se alegrava. Eu não sei se você está entendendo. Mas quando Jesus vai para o deserto, ele passa 40 dias no deserto. Cercado de feras selvagens e Satanás se apresentando. Esse é o mundo, irmãos. Fera selvagem no trabalho? Tem fera selvagem no trabalho? Às vezes tem fera selvagem dentro de casa. É possível que tenha gente aqui que vai sair daqui, vai ter que lidar com fera selvagem dentro de casa. Você entende o que eu estou dizendo? Feras selvagens, o diabo se apresentando, mas Marcos 1,12 termina dizendo assim, mas os anjos o serviam. A questão não é o que você está enfrentando, a questão é quem você é nele. Porque nenhuma experiência negativa tem poder para impedir que os anjos sirvam a você. Agora, como é que eu sei que os anjos me servem? Porque eu sei quem eu sou. Como é que eu sei quem eu sou? Porque eu tenho um pai que diz quem eu sou. E se você disser para mim agora assim, mas Eduardo, cara, eu não fui criado pelo meu pai me abandonou. Eu posso te garantir que João capítulo 1 diz assim, mas a todos, guarde isso hoje, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, você é a cara do seu pai. Se você ainda não entendeu, você tem uma nova natureza e uma nova realidade para você. E são cultos assim que você começa a entender quem você é. Amém? Identidade, proteção. Sabe, irmãos? Direção. Tatiana falou aqui sobre toque. Tatiana falou sobre as questões emocionais. O que nós temos declarado sobre os nossos filhos? Que tipo de palavra eu manifesto sobre o meu filho? Eu digo que ele é uma bênção, porque quando Deus falou com Jesus, ele falou assim, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Foi a única vez que a voz de Deus apareceu para Jesus? Não. Na transfiguração. Está Pedro, Tiago e João. Quem lembra dessa passagem? Estou falando mais rapidamente, ganhar tempo, amém? Aí essa passagem, a Bíblia diz que Pedro ficou tão impactado que Pedro não sabia nem, a gente constrói barraca ou não constrói barraca? Não foi assim? É tão interessante. Aí vem uma voz. Só que dessa vez, Deus não disse assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Seu filho precisa saber que você o ama,
Seu filho precisa saber que você aprova o que ele faz. Isso é ser um pai presente. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, uma das passagens mais conhecidas na Bíblia, não sei se é a primeira vez que você está entrando numa igreja evangélica, mas eu acho que você conhece essa passagem da ressurreição de Lázaro. É muito interessante, porque antes de Lázaro ressuscitar, Jesus para e conversa com o Pai. Ele começa orando dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele para e começa a bater um papo, faz: na verdade, eu sei que você sempre me ouve. Eu só falei isso para eles acreditarem, viu? Pergunta nessa manhã: você está sempre disponível para os seus filhos? Porque eu vou te dizer uma coisa. Ganhe, tenha sucesso, mas o maior sucesso nessa tua breve trajetória aqui é você ter filhos emocional, física e espiritualmente saudáveis. Há um monte de gente aí fora que pagaria milhões e milhões e milhões para ver o filho longe das drogas, longe da prostituição, porque essa nossa trajetória é rápida, irmãos. Nós somos pessoas maduras. Tatiana falando aqui sobre que o tempo passa rápido, né? Até outro dia eu era um garoto. Hoje estou com barba branca aqui, olha só. Identidade. Direção. Os filhos normalmente, quando querem escolher uma profissão, se espelham nos pais. Pense, eu sei que você está pensando. Geralmente sim. Não à toa, depois você pesquisa, tá? Depois dá um Google. Pesquise sobre os menores infratores presos na FUNASE. Se eu te disser que, no mínimo, 60% a 70% daqueles meninos e meninas que estão presos não tiveram um pai dentro de casa. Eduardo, de onde é que a mãe entra? Aliás, deixa eu continuar. Identidade, direção, aí vem proteção e provisão. Papai, serviço. Não é papel. Há pessoas que dizem assim: eu não estou botando comida na mesa, esse é o meu papel. Ei. Esse é o seu serviço. O seu papel é estabelecer identidades saudáveis. Mas, Eduardo, e o que eu estou fazendo? O seu serviço é a consequência inevitável de um papel bem resolvido. Eu não sei se eu estou sendo claro contigo aqui. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão em casamentos que muitas vezes não estão funcionando, porque estão confundindo isso. Acham que o que elas estão fazendo é o suficiente. Não confunda as coisas. Uma mulher, por exemplo, que disser: eu já faço a comida, eu já passo a roupa e eu lavo a roupa, esse é o meu papel. Não é, esse é um serviço. O papel da mulher: honrar seu marido, estabelecer relacionamentos saudáveis. Você já reparou que os filhos orbitam a mãe, não o pai? Claro como água. Rapaz, é muito interessante. Eu disse que tem quantos irmãos? Quem lembra aqui? Quando minha mãe morreu, a gente espalhou. Aí eu percebi que a gente era junto, porque todo mundo circulava mamãe. Mamãe dava o laço entre todo mundo. Porque filhos orbitam mãe. Relacionamento é mamãe. Não quer dizer que o pai não possa, mas é mamãe. Não à toa, Deus compara em Isaías 49 o seu amor ao de uma mãe. Quando a Bíblia diz assim: pode uma mãe que amamenta, quem já viu essa passagem aqui? Esquecer do seu filho, ainda que aconteça, como diz assim, isso é praticamente impossível. Eu não vou permitir que isso aconteça. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz assim: como uma mãe amorosa. Rapaz, a Bíblia compara o amor de Deus ao amor de uma mãe, não é o do pai. Por quê, professor? Porque eu sou professor. Por quê, Eduardo? Porque há papéis distintos que precisam ser estabelecidos. Você entende isso? Só para a gente finalizar, eu acho que nós já estamos terminando.
Matrimônio. O design de Deus é pai, mãe e matrimônio. Matrimônio é uma pessoa física, pessoa jurídica, que comunica algo também. O pai comunica identidade, comunica direção, provisão e proteção. A mãe, relacionamentos, nutrição. Não é assim? Matrimônio comunica honra, afetividade e sexualidade. Como assim? Se eu estou com uma pessoa, eu preciso estar casado com ela. Isso é honra, isso é afeto. E quando eu coloco uma aliança na mão da minha esposa, eu comunico principalmente aos meus filhos e à sociedade que sexo é mediante compromisso e aliança. Você percebe como isso é sério? Que lá fora as pessoas dizem que nada. Tem até uns nomes esquisitos, nomes bonitos, né? Você já reparou como o diabo está mudando o nome das coisas para serem mais palatáveis? Adultério não é mais adultério, não. É relacionamento aberto. Pedofilia não. É amor intergeracional. Isso é coisa do inferno, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Eles estão caminhando para a normatização da pedofilia. Legalmente, estabelecendo inclusive leis para serem aprovadas, nas quais se permite esse tipo de coisa. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que Deus tem resposta para tudo. E nós, como igreja, não estamos acuados. Quando eu olho assim, eu digo, rapaz, o que é que eu vou fazer diante disso? Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por favor, para a gente finalizar. Estamos terminando. Você recebeu algo hoje de manhã, irmãos? Aleluias. Bem rapidinho. Lucas 15, versículo 8. Eu encerro agora. Irmãos, muito feliz de estar com vocês, viu? Muito feliz. Deus é maravilhoso, hein? Lucas 15, 8 é uma parábola que você conhece da moeda perdida. Você sabia que é possível perder algo de valor dentro de casa? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Eu não sei em quais circunstâncias estão os relacionamentos que você está passando, vivenciando dentro da sua casa. Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu posso te garantir que a Bíblia deu aqui uma chave que pode transformar o cenário da vida de vocês. Primeira delas, a Bíblia diz que a mulher perdeu 10 dracmas dentro de casa. Primeira coisa delas, ela acendeu a luz, irmãos. Traga a luz para dentro da sua casa. Seja por meio um culto dentro da sua casa, ou seja você um culto a Deus todos os dias. Seja você Jesus dentro da sua casa. Outro dia Deus falou comigo. As pessoas que têm não crentes dentro de casa, eu as coloquei como missionárias da porta para dentro. Porque se você parar para analisar, nós vivemos uma cultura hoje, queridos, infelizmente, de que muitas vezes a nossa melhor versão é da porta para fora. As pessoas não podem conhecer o Eduardo melhor no trabalho do que o Eduardo que vive com a minha família. Não pode. Sabe aquela cultura de que o melhor prato é para visita? Acabou meu tempo. Mais um pouquinho? Rapaz, honre profundamente. Quando a Bíblia diz assim, não há profeta sem honra nem dentro da sua casa, não está dizendo que é para ser assim. Está condenando que seja assim. Jesus não conseguiu fazer todos os milagres que ele poderia fazer porque não houve honra. Então, se você quer uma receita básica para você trazer luz para dentro da sua casa, traga honra. A esposa honra o marido honra a esposa, os filhos honram seus pais honrem seus filhos, amem seus filhos. Efésios 5:1 diz assim, olha que coisa curiosa, sede imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados imitam seus pais. Se você quer seu filho na igreja e está percebendo que seu filho está indo por outro caminho, ame-o profundamente. E como é que eu vou amar meu filho se eu passo mais tempo nas telas, irmãos? Como é que eu vou amar mais meu filho se eu passo mais tempo lavando o carro, como Tati falou? Eu tenho que gastar tempo com esse menino. Eu tenho que ter tempo com a minha filha.
Ah, mas eu tenho tempo de qualidade. Amém, glória a Deus, tenha. Agora, você pode dar prioridade. Eu brinco, minha esposa é psicóloga, eu brinco com ela, eu digo assim, ó, se todo pai e mãe tivesse 15 minutos por dia com seu filho, daqui a 10 anos os consultórios de psicologia estariam fechados. 15 minutos. Mas brinca com o teu filho, conta uma piada boba. Já virou tradição lá em casa. Piada sem graça, a gente vai almoçar, eu digo, lá vem a piada, minha filha começa a rir. As piores piadas eu conto, minha filha faz, pai, essa foi horrível, eu disse, ótimo. E você começa a trazer para a mesa, porque na mesa todos estão sentados aqui na mesma altura. Não tenha para o seu filho, irmãos, eu estou dizendo da minha experiência, não tenha para o seu filho o único tempo de correção. Quantos aqui entendem que pais têm que corrigir seus filhos? Isso é tarefa dada por Deus. Mas se o meu tempo com o meu filho for o único de correção, agora se eu tenho um tempo de diversão, de cumplicidade com ele, quando vier a correção, ela vai ser aceita. Você percebe como nós falamos muito mais do que nós temos que fazer, porque Deus já fez a parte dele e nos deu as ferramentas com as quais nós podemos ter famílias cheias do Espírito. Você recebeu algo hoje de manhã? Eu quero orar por você, pela sua família. E eu quero que nesse momento você acompanhe a minha oração, concorde com a minha oração. E que você coloque diante de Deus a sua casa, a sua família. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua família. E eu quero te dizer que se você que vive em uma casa na qual praticamente todos não são crentes, veja-os agora como servindo a Deus. Rapaz, o nosso pastor Humberto, ele diz uma coisa e eu concordo, e eu gosto muito da frase. Ele diz, Deus tem mais poder para construir que o diabo para destruir. Eu não sei, irmão, como você chegou aqui hoje de manhã, o que você estava sentindo quando passou por aquela porta. Talvez você tenha dito assim, cara, essa é a última chance que eu dou para a minha vida. Eu posso te dizer, Deus não precisa mais que uma chance. Agora você precisa crer. Você precisa declarar. As ferramentas estão nas suas mãos. Para que você, seu casamento, sua família e seus filhos tenham dias extraordinários na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão aqui presente, por suas famílias. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa. Eu declaro, Pai, a tua graça, a tua unção. Eu declaro, Pai, sabedoria divina em nome de Jesus. Eu declaro filhos crescendo na presença de Deus, cheios do Espírito, filhos influenciadores, levando a palavra na escola, levando a palavra na faculdade. Eu declaro, Pai, provisão. Eu declaro portas abertas, portas de emprego. Eu declaro, Pai, contas pagas em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, harmonia nesse casamento em nome de Jesus. Eu declaro maridos e esposas cheios do Espírito Santo. Eu declaro o renovo do amor de Deus em todas as famílias dessa casa, dessa igreja, no nome poderoso de Jesus. Amém.